Olá, você já parou para pensar que aquela pílula inofensiva que você toma para dormir, ou para dor de cabeça, ou até para uma simples cólica, pode estar, sem você saber, minando sua mente? Pare por um segundo e imagine o seu cérebro, a parte mais preciosa e complexa do seu corpo, encolhendo, diminuindo de tamanho, um pouquinho a cada dia. Isso não é ficção científica. É o resultado de uma perigosa ligação que a ciência está comprovando. O uso contínuo de certos medicamentos e a atrofia cerebral. Um estudo revolucionário de 2024, publicado na renomada revista JAMA Neurology, soou um alarme que não podemos ignorar. Ele reforça a conexão sombria entre alguns remédios comuns e o encolhimento do seu cérebro, um processo que pode aumentar o risco de demência em até 50%. Sim, você ouviu certo, 50%. Parece assustador e é, mas a boa notícia é que você tem o poder de se proteger. No vídeo de hoje, eu vou te guiar por um caminho de descobertas que vai mudar a forma como você enxerga sua caixinha de remédios. Vamos revelar os 5 grupos de medicamentos que podem estar silenciosamente danificando seu cérebro. E mais, eu vou te apresentar uma ferramenta secreta, um placar usado pelos cientistas para medir esse risco. A escala de carga anticolinérgica. Você vai aprender a usá-la para proteger a si mesmo e a quem você ama dessa doença terrível que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E prepare-se, porque o remédio número 1 da nossa lista vai te chocar. É algo que milhões de brasileiros compram sem receita, acreditando ser completamente inofensivo, mas que carrega a pontuação máxima de risco para o seu cérebro. Antes de mergulharmos fundo nessa investigação, se este alerta já acendeu uma luz vermelha na sua mente, já vá curtindo este vídeo. A cada curtida, mais pessoas serão expostas a essa informação vital. E se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde que pode, literalmente, salvar sua vida. Ative o sininho para ser o primeiro a saber. E, por favor, pense nas pessoas que você mais ama. Nos seus pais, avós, tios. Pense em quem você conhece que toma vários remédios. Compartilhar este vídeo no grupo da família é um ato de cuidado, uma prova de amor. Então, compartilhe agora e me conta nos comentários. Você ou alguém que você ama usa algum remédio para dormir, alergia ou ansiedade com frequência? E diga também de que parte do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. O inimigo oculto na sua mente. Entendendo os remédios anticolinérgicos. Para entendermos como proteger nossa mente, precisamos primeiro conhecer o inimigo. E o nome dele é medicamento anticolinérgico, mas o que é isso? Imagine que seu cérebro é uma cidade incrivelmente movimentada, cheia de mensageiros se comunicando sem parar. O mensageiro mais importante para a memória, para o foco e para a capacidade de aprender é a acetilcolina. Pense nela como o tijolo fundamental na construção dos seus pensamentos. Para ter memória, você precisa de uma boa quantidade de acetilcolina funcionando perfeitamente. E de onde vem essa acetilcolina? Seu corpo a fabrica a partir de um nutriente chamado colina, que você ingere através de alimentos como ovos, especialmente na gema, fígado, carnes, peixes, soja e vegetais como brócolis e couve-flor. Agora, um medicamento anticolinérgico faz exatamente o oposto. Ele é um sabotador. Ele intercepta e destrói esses mensageiros, desintegrando a acetilcolina antes que ela possa fazer seu trabalho. O resultado? O cérebro fica com uma névoa, a comunicação falha, e informações importantes simplesmente desaparecem. É por isso que você se sente lento, que aquela palavra fica na ponta da língua, ou que você não consegue se concentrar em uma tarefa simples. Seus pensamentos mais importantes estão sendo constantemente extraviados. E com isso, a grande pergunta: como exatamente esses medicamentos anticolinérgicos, ao bloquear a comunicação neural, levam ao encolhimento do cérebro e à demência? A resposta está em estudos de neuroimagem que estão revelando uma verdade sombria. O bloqueio crônico da acetilcolina não apenas prejudica a comunicação, ele parece causar uma inflamação crônica no cérebro, e o mais alarmante, acelerar o acúmulo das placas beta-amiloide, as mesmas estruturas tóxicas que são a marca registrada da doença de Alzheimer. Mas a ciência não para por aí. Outro artigo, publicado em 2025 no JAMA, encontrou uma associação ainda mais forte entre esses remédios e a demência vascular, um tipo de demência causada por problemas no fluxo sanguíneo do cérebro. Isso sugere que o mecanismo de dano pode ser duplo. Além de sabotar a comunicação neural, esses medicamentos podem estar contribuindo para alterações inflamatórias e vasculares, prejudicando o fluxo de sangue e a saúde dos pequenos vasos cerebrais. Para medir o tamanho desse estrago potencial, os cientistas criaram a escala de carga anticolinérgica, ou ACB, nela. A pontuação vai de 1 a 3. Quanto maior a pontuação, maior o perigo para o seu cérebro. Agora, antes de eu te dar a lista, eu quero que isso se torne pessoal. Eu te desafio a fazer uma auditoria da sua caixinha de remédios comigo agora mesmo. Pause o vídeo, se precisar. Vá até o seu armário,
Pegue aquela caixa onde você guarda todos os seus remédios. A partir de agora, para cada item da nossa lista, você vai olhar para os seus remédios e ver se encontra um vilão escondido, combinado? Um segredo importante. Ignore o nome grande na frente da caixa. O nome comercial é apenas marketing. O que você precisa é ser um detetive e encontrar o princípio ativo ou a composição. Geralmente está em letras menores, na lateral ou no verso da embalagem. Se achar algum dos vilões, anote a pontuação. Agora, vamos à caça. A lista dos vilões. 5 remédios comuns que atacam o seu cérebro. O campeão inesperado. O primeiro lugar e o mais perigoso. Chegamos ao ponto crucial do nosso vídeo. Aquele que eu te prometi no começo e que vai te surpreender. O remédio número 1 não é o mais potente, mas é o mais perigoso por uma única razão. Ele é o mais comum, acessível e subestimado. Ele está escondido à vista de todos e milhões de pessoas o usam sem saber do risco que correm. Estou falando da difenidramina e do dimenidrinato. A difenidramina está presente em muitas pastilhas para tosse e antigripais vendidos sem receita, como o Benalete e o Indicoff. O dimenidrinato, por sua vez, você provavelmente conhece pelo nome de Dramin. Sim, o Dramin, o remédio que todo mundo usa para enjoo em viagens, para náuseas, para labirintite. Ambos são anticolinérgicos poderosíssimos, com a pontuação máxima de 3, e atravessam a barreira de proteção do cérebro com uma facilidade impressionante. É por isso que eles te dão tanto sono. Usar um Dramin para uma viagem de avião ou uma crise de náusea é uma coisa, mas tomar só meio comprimidinho toda noite para ajudar a dormir é outra completamente diferente. Nunca faça isso. Você está literalmente dando ao seu cérebro uma dose diária de um dos maiores fatores de risco para a demência que conhecemos. É como se você tivesse, pouco a pouco, apagando suas próprias memórias. As alternativas seguras existem. Para as alergias, use os antialérgicos mais modernos, como a loratadina e a fexofenadina, que tem pontuação 0. Para insônia, investigue a causa com um profissional e considere opções como a melatonina e o magnésio, que podem ajudar a regular o sono sem os efeitos colaterais devastadores no cérebro. Quinto lugar. Remédios para incontinência urinária. O quinto remédio que aumenta o risco de demência são os medicamentos para incontinência urinária. Muitos dos medicamentos prescritos para isso são anticolinérgicos potentes. Eles relaxam o músculo da bexiga para ajudar no controle, mas para isso bloqueiam a acetilcolina em todo o corpo, inclusive no seu cérebro. Milhões de pessoas usam remédios como a oxibutinina, que tem a pontuação 3 na escala de risco cerebral. Eles são eficazes no tratamento, mas o preço para o seu cérebro é alto. Antes de aceitar, converse com seu médico sobre alternativas mais seguras, como a mirabegrona, que tem pontuação 0, ou sobre a possibilidade de fisioterapia pélvica e exercícios de Kegel, que são igualmente eficazes e não oferecem risco ao seu cérebro. Quarto lugar. Remédios para cólica e intestino irritável. O quarto remédio que aumenta o risco de demência. Os famosos remédios para cólicas e síndrome do intestino irritável. Sabe aquele remédio que você toma para aliviar a cólica? Muitos deles agem como antiespasmódicos, relaxando a musculatura do intestino ao bloquear a acetilcolina. O mais comum é o Buscopan e seus genéricos, cujo princípio ativo é a escopolamina. O problema? Ele também relaxa a comunicação no seu cérebro. Ele tem uma pontuação de 1, pode não parecer muito, mas o uso crônico é como um gotejamento constante de uma torneira na pia. Uma hora a pia enche. Para a síndrome do intestino irritável, converse com seu médico sobre o óleo de hortelã-pimenta, probióticos e principalmente manejo do estresse. Terceiro lugar. Antidepressivos e ansiolíticos. Específicos. O terceiro remédio que aumenta o risco de demência. Certos antidepressivos e ansiolíticos, antidepressivos mais antigos da classe dos tricíclicos, como a amitriptilina e a clomipramina, têm uma forte ação anticolinérgica. A hidrozizina, um remédio para alergia também usado para ansiedade, entra na mesma categoria. Todos eles carregam uma pontuação 3 na escala de risco. Atenção! Nunca pare um medicamento psiquiátrico por conta própria. A boa notícia é que existem alternativas modernas e seguras, como a sertralina e o escitalopram, que têm pontuação 0. Para a ansiedade e insônia, a trazodona donaren é uma opção com efeito anticolinérgico mínimo ou nulo. Mas lembre-se, converse sempre com seu médico e informe-o sobre suas preocupações. Segundo lugar, relaxantes musculares. O segundo remédio que aumenta o risco de demência. Os relaxantes musculares. A ciclobenzaprina, conhecida pelo nome comercial Miozan, é um dos mais usados no Brasil. A sonolência que ele causa é um sinal claro de sua ação no cérebro, e não é uma ação leve. Ele carrega uma pontuação 3, a mais alta na escala de risco. Tudo bem tomar uma vez ou outra para uma dor aguda, mas o uso crônico para dores nas costas ou pescoço é onde mora o perigo para sua memória. A base para a dor crônica deve ser a fisioterapia, o fortalecimento
e o uso de analgésicos mais seguros. O fator de risco secreto. A carga anticolinérgica total. Você encontrou um remédio para a cólica com pontuação 1 e um relaxante muscular para a dor nas costas com pontuação 3? A maioria das pessoas pensa que o risco é apenas o maior número, mas os estudos são claros. O seu risco não é 1, nem 3. O risco nesse exemplo é somado. A carga anticolinérgica diária, nesse caso, é 4. Uma pontuação total de 3 ou mais mantida por um período prolongado já está fortemente associada ao dano cerebral. É como tomar pequenas doses de veneno todos os dias. Uma dose pode não fazer nada, mas a soma de várias doses, de várias fontes diferentes, ao longo do tempo, o efeito se multiplica e se torna devastador. A história que se repete. 1 em cada 10 casos de demência. Se mesmo assim você ainda não está convencido, pense em alguém que você ama. Imagine um homem de 78 anos, superativo, mas que de uns tempos pra cá anda mais esquecido. Começou com coisas pequenas, as chaves do carro, o nome de um ator famoso. A família brinca, diz que é coisa da idade, mas esse mesmo homem também tem uma insônia teimosa. E toda noite, há anos, ele toma só um comprimidinho de um remédio para ajudar a dormir. Ninguém nunca conectou uma coisa à outra. Ninguém imaginou que o remédio que o ajuda a dormir poderia estar, noite após noite, minando a sua capacidade de se lembrar até do que ele comeu no café da manhã. A história desse homem não é ficção, ela acontece em milhares de lares brasileiros. Em silêncio, o dado mais chocante é este. Os pesquisadores estimam que cerca de 10% de todos os diagnósticos de demência podem ser atribuídos diretamente ao uso desses medicamentos anticolinérgicos. Pense nisso. É uma proporção comparável a outros fatores de risco famosos, como hipertensão e diabetes. Isso significa que 1 em cada 10 casos de demência poderia, talvez, ser evitado. Por isso, se você ainda não compartilhou este vídeo, faça-o agora. O princípio da substituição inteligente. A consciência nos leva a um dos princípios mais poderosos da saúde. O princípio da substituição inteligente. Não se trata de ficar sem tratamento ou de entrar em pânico. Trata-se de fazer um upgrade. É trocar uma solução que cobra um preço oculto do seu cérebro por outra que resolve seu problema de forma segura. Vá à sua próxima consulta e pergunte ao seu médico: Doutor, qual é a minha pontuação de risco anticolinérgica? Como podemos aplicar o princípio da substituição inteligente no meu tratamento para proteger meu cérebro? Mas lembre-se, sempre consulte o seu médico. Não saia trocando de medicamento por conta própria. Você gostou do vídeo? Mostre que gostou. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Espero que você fique bem. E até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos para uma vida plena e com saúde.